Soro fisiológico, soro glicosado, Ringer lactato. Falar em soroterapia é uma coisa normal na nossa prática de enfermagem. Mas você sabe com profundidade o que cada um desses sorinhos que a gente administra tão frequentemente significa? O que compõe cada sorinho e como que é o mecanismo dele de ação? Se você quer saber, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Quando a gente fala de infusões endovenosas, a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro que uma infusão, ela é uma combinação de um solvente e de soluto dissolvido nesse solvente. E ela tem concentrações que podem ser diferentes. Então a gente tem soluções que são isotônicas, soluções que são hipertônicas e soluções que são hipotônicas. Calma que eu vou falar sobre cada uma delas. As soluções isotônicas, o nome mesmo já diz. Iso quer dizer igual. Então, quando a gente tem uma solução isotônica, significa que a concentração dessa solução é igual à concentração do plasma, então não existe troca entre um meio e outro. Então, essa solução ela serve para manter esse equilíbrio ali hídrico desse paciente. Então a gente tem, por exemplo, a solução de 0,9% de soro fisiológico ou mesmo o Ringer lactato. São soluções que são isotônicas. Elas servem para manter a hidratação desse paciente. Aí a gente tem as soluções hipotônicas. Vamos pensar no nome, hipo quer dizer menos, então isso significa que essa solução ela tem uma concentração menor, ela é hipo em relação ao plasma. E aí o que vai acontecer? Essa solução hipotônica, ela acaba forçando o movimento de líquido para dentro da célula. Então isso faz com que você mantenha aí um reequilíbrio. Então ela é utilizada quando você precisa fazer uma reidratação daquele seu paciente. Então você precisa dessa diferença de concentração porque você vai oferecer mais para as células do que você vai deixar ali na solução. Traduzindo, essas células se incharão. Então a gente vai usar para reidratar. Um exemplo é quando a gente tem, por exemplo, um paciente desidratado por diarreia e por vômitos. Então você vai repor essa hidratação. Como solução, a gente tem como solução hipotônica, a gente tem soro fisiológico 0,33% e a gente também tem soro fisiológico 0,45%. E as soluções hipertônicas? As soluções hipertônicas, elas não são parte da nossa rotina, elas existem quando você quer encolher aquelas células. Então você tem uma concentração hipertônica, então você tem uma concentração maior naquela solução do que o que é encontrado no plasma e com isso essas células encolhem. Então você precisa, por exemplo, de uma solução hipertônica quando você precisa fazer, de repente, lidar com uma situação de edema cerebral, por exemplo. Então elas são situações bem específicas onde você tem uma concentração maior naquela solução do que você tem no plasma e você faz com que essa célula dê uma encolhidinha. Olha, eu ainda vou falar para você sobre os equipos, eu vou falar sobre cada um dos soros mais comuns, então não vai embora, mas antes, se você chegou aqui, aproveita, se inscreve, por favor, aperta o sininho, deixa comentário, é muito legal eu saber se você está curtindo esse conteúdo e se você tem alguma sugestão de algo que é pra gente conversar, eu trago aqui e gravo especialmente para você. Então vamos falar agora dos sorinhos que a gente administra com mais frequência, principalmente no ambiente hospitalar. Um deles é o soro glicosado. O que é o soro glicosado? Ele é uma combinação entre um solvente, né? A gente tem a água e a glicose, que seria o soluto. Quando a gente fala de um soro em concentração de 5%, quer dizer que a cada 100 ml de água a gente vai ter 5 gramas de glicose. Então esse soro, ele serve para a gente fazer uma reposição de um pouco de caloria, em especial quando a gente tem um paciente que às vezes está mantendo o jejum prolongado por alguma razão. E ele também serve para fazer um aporte, além desse aporte calórico, também um aporte específico de glicose. Além disso, a gente utiliza bastante o soro glicosado a 5% como transporte para medicações diluídas. Então ele serve como base para a gente diluir medicações que precisam ser infundidas gota a gota, como por exemplo alguns antimicrobianos. Soro fisiológico a 0,9% é um outro sorinho que a gente utiliza bastante e ele é uma mistura de água
com NaCl, cloreto de sódio. Então, quando a gente fala que um soro é a 0,9%, o que a gente está dizendo é que em cada 100 ml de água a gente vai encontrar 0,9% de soluto, que nesse caso é o cloreto de sódio. Ele é um dos soros, com certeza também, assim como o soro glicosado, um dos mais utilizados. Serve tanto para que a gente faça a hidratação do paciente, como também para que a gente dilua medicações que precisam correr gota a gota. E por fim, a gente tem a solução de Ringer lactato, que também é muito comum. É uma solução que é composta de eletrólitos, então a gente tem no Ringer lactato a presença de alguns eletrólitos como cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio desidratado. E essa composição do Ringer lactato, ela é uma composição que se assemelha bastante à composição dos líquidos extracelulares. Então ela também é utilizada para que a gente faça a reposição de volume, para que a gente hidrate esse paciente. Vamos falar agora da seleção de equipos endovenosos. A gente tem vários tipos de equipos, se a gente for pensar em tamanho das gotas desse equipo, a gente tem o equipo macro gotas, a gente tem o equipo micro gotas. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre cálculo de gotejamento, onde eu falo sobre cada um desses equipos. E a gente tem também equipos que são fotossensíveis, que são aqueles equipos que são âmbar, que são mais escuros, eles são daquela cor para que a medicação não reaja à luz, quando é uma medicação fotossensível. E a gente tem os equipos que são especiais para bomba de infusão, que é quando aquele equipo ele é utilizado na solução que está ligada na bomba de infusão, que tem o seu gotejamento todo controlado por ela. O equipo ele é formado de um perfurador para que tenha acesso à solução, um respiro que a gente sempre deixa aberto, um copinho que a gente vai preencher com aquele fluido e o equipo propriamente dito. Ali também a gente tem uma pinça onde a gente vai, através daquela pinça, equalizar ali o número de gotas que a gente previamente calculou. Quando a gente pensa na troca do equipo, é importante que a gente siga aquilo que a Comissão de Controle de Infecção do nosso hospital preconizou, mas existem aí algumas convenções que são normalmente utilizadas. A gente troca aquele equipo quando ele é de uma infusão de uso contínuo, a gente troca entre 48 e 72 horas. Então a gente pode usar o mesmo equipo por 48 a 72 horas, depende daquilo que está ali normatizado pela nossa CCIH, desde que a gente tenha esse equipo em condições de uso asséptica, então não houve contaminação ali da extremidade, ele teve ligado ali no paciente todo o tempo, e também que ele está identificado devidamente com a hora e a data que esse equipo foi instalado, que aquela solução começou a correr com aquele equipo. As medicações que necessitam de um controle mais rigoroso, como por exemplo drogas vasoativas, nutrição parenteral, elas são utilizadas sempre, elas são administradas em bomba de infusão. A bomba de infusão, ela tem a vantagem, ela tem um equipo próprio, como eu já havia falado, e ela tem a vantagem de que ela realmente controla muito bem esse volume de infusão, a velocidade de infusão no tempo que está programado. Mas ela tem uma grande desvantagem, que é a seguinte: como os equipos comuns, eles funcionam por gravidade, então a gente coloca a bolsa de soro ali em cima e aquela ali por gravidade vai na corrente sanguínea do paciente através de um catéter. Se esse catéter estiver obstruído ou se esse catéter tiver saído da veia, por gravidade, normalmente esse soro vai parar de pingar e a gente não vai ter o risco de ter uma grande infiltração de fluido ali no tecido subcutâneo. Entretanto, quando você tem uma bomba de infusão, a bomba de infusão ela vai mandar aquele fluido ali para dentro, independente desse catéter estar pérvio ou não, estar dentro da veia ou não. Então a gente tem um maior risco, principalmente se a gente estiver administrando uma droga vesicante, de fazer uma grande lesão ali. Então, quando a gente administra a medicação por bomba de infusão, a gente precisa ter uma atenção redobrada a respeito daquele fluxo, daquele acesso venoso, se aquele acesso venoso realmente está pérvio, se ele está localizado dentro do vaso sanguíneo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, faz a tua pergunta, um abraço e até o próximo vídeo.